Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Eu estou arbitrariamente pulando o capítulo 8, pois a história é bastante semelhante à do capítulo 7. E estou indo para o capítulo 9, que diz A Morte de Catherine Susan Genovese. Existe mais uma história dos anos 60 que precisa ser contada. Mais uma história que expõe uma dolorosa verdade sobre a natureza humana. Dessa vez não é sobre o que fazemos, mas sobre o que deixamos de fazer. É também uma narrativa que reflete o que tantos alemães, holandeses, franceses, austríacos e outros povos europeus alegariam depois de milhões de judeus terem sido presos, deportados e assassinados na Segunda Guerra Mundial. Nós não sabíamos de nada. Dia 13 de março de 1964, 3h15 da madrugada, Catherine Susan Genovese passa com seu Fiat vermelho por um sinal pouco visível de proibido estacionar e encosta na porta da estação do metrô da Austin Street. Kitty, como todos a conhecem, é um turbilhão de energia. Com 28 anos de idade, adora dançar e tem mais amigos que tempo livre. Kitty gosta muito da cidade de Nova York e a cidade a adora. É um lugar onde pode ser ela mesma, onde pode ser livre. Naquela noite faz frio e Kitty está com pressa para chegar em casa, onde mora com a namorada. É a comemoração de um ano da união das duas, e tudo o que Kitty deseja é se aninhar com Mary Ann. Desliga rapidamente as luzes, tranca as portas do carro e se dirige ao pequeno apartamento onde moram, a uns 30 metros de distância. O que Kitty não sabe é que aqueles seriam os momentos finais da sua vida. Ah, meu Deus, ele me esfaqueou, socorro. São 3h19 da manhã, os gritos dilaceram a noite. Tão altos, acordam a vizinhança. Luzes se acendem em vários apartamentos, janelas se abrem e vozes murmuram. Uma delas fala, deixa a garota em paz. No entanto, o agressor retorna e esfaqueia Kitty pela segunda vez. Cambaleando na esquina, ela grita, eu estou morrendo, estou morrendo. Ninguém sai à rua, ninguém move um dedo para ajudar. Dezenas de vizinhos ficam olhando pelas janelas como se assistissem a um reality show. Um casal puxa 2 cadeiras e diminui a luz para enxergar melhor. Quando o agressor volta pela terceira vez, ela está caída ao pé de uma escada, já dentro do prédio onde mora. Lá em cima, Mary Ann dorme, sem saber de nada. O agressor de Kitty a esfaqueia mais vezes. São 3h50. Quando a delegacia de polícia recebe o primeiro telefonema, quem ligou foi um vizinho que passou um longo tempo deliberando sobre o que fazer, policiais chegam à cena em 2 minutos, mas já é tarde demais. Eu não queria me envolver, quem ligou admite à polícia. Estas 5 palavras, eu não queria me envolver, reverberaram por todo o canto. De início, a morte de Kitty foi um dos 636 assassinatos cometidos em Nova York naquele ano. Uma vida ceifada precocemente, um amor perdido, e a cidade segue. 2 semanas depois, a história chegou aos jornais e, com o tempo, o assassinato de Kitty entrou em livros de história. Não por causa do assassinato ou da vítima, mas em razão dos espectadores. A tempestade da mídia começou em 27 de março de 64, Sexta-feira Santa. 37 pessoas viram o assassinato e não chamaram a polícia. Dizia a primeira página do jornal The New York Times. O artigo abria com a seguinte palavra. Por mais de meia hora, 38 respeitáveis cidadãos do Queens viram um assassino perseguir e esfaquear uma mulher em 3 sucessivos ataques em Kew Gardens. Kitty poderia estar viva, dizia a reportagem, e um detetive resumiu. Um telefonema teria resolvido o assunto. Da Grã-Bretanha à Rússia, do Japão ao Irã, Kitty se tornou notícia. Lá estava a prova, publicou o jornal soviético Izvestia, da selva moral do capitalismo. A sociedade americana tinha se tornado tão doente quanto a que crucificou Jesus. Pregou um ministro no Brooklyn enquanto um colunista definiu seus conterrâneos como o povo insensível, covarde e imoral.
Jornalistas, fotógrafos e equipes de TV invadiram Kew Gardens, onde Kitty morava. Ninguém acreditava quanto o bairro era acolhedor, agradável e respeitável. Como moradores de um lugar como aquele puderam demonstrar total e horrenda apatia. Era o efeito entorpecente da televisão, afirmou um. Não, disse o outro, era o feminismo que havia transformado os homens em fracotes. Outros consideraram que caracterizava o anonimato da vida da cidade grande. Não seria reminiscência pós-holocausto? Eles também tinham alegado ignorância. Nós não sabíamos de nada. No entanto, a análise mais amplamente aceita, produzida por Abby Rosenthal, editor metropolitano do jornal The New York Times, e um dos expoentes do jornalismo de sua geração, disse: o que aconteceu nos apartamentos e nas casas de Austin Street foi sintoma de uma terrível realidade da condição humana, escreveu. Em última análise, todos estamos sozinhos. Aqui tem uma foto da Kitty Genovese. Era um retrato tirado pela polícia em 1961, pouco depois dela ter sido presa por contravenção. Kitty trabalhava num bar e recolhia apostas dos frequentadores em corridas de cavalo. Então foi multada por $50. Esse retrato foi obtido pelo The New York Times e transmitido para o mundo inteiro. Eu ainda era estudante quando li pela primeira vez sobre Kitty Genovese. Como milhões de outros, devorei o livro de estreia do jornalista Malcolm Gladwell, O Ponto da Virada, e foi na página 27 que fiquei sabendo das 38 testemunhas oculares. A história me pegou da mesma forma que as histórias sobre a máquina de choque de Milgram, no capítulo 8, e da prisão de Zimbardo. Ainda recebo cartas sobre isso, disse Rosenthal. Anos mais tarde. As pessoas são obcecadas por essa história. É como uma obra-prima, você continua olhando para ela e coisas diferentes surgem. Aquela fatídica Sexta-feira 13 tornou-se tema de músicas e peças teatrais. Episódios inteiros de Seinfeld, Girls e Law and Order foram dedicados ao tema. Em discurso proferido em 1994 em Kew Gardens, o presidente Bill Clinton relembrou a assustadora mensagem do assassinato de Kitty, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Paul Wolfowitz, chegou a usar a história como justificativa indireta para a invasão do Iraque em 2003, ao sugerir que os norte-americanos que se opunham à guerra eram tão apáticos quanto aqueles 38 testemunhas. A moral dessa história me parece clara. Por que ninguém ajudou Kitty Genovese? Ora, porque as pessoas são insensíveis e indiferentes? Essa mensagem já ganhava força no período em que Kitty Genovese tornou-se um nome conhecido. Na mesma época em que O Senhor das Moscas entrou para a lista dos livros mais vendidos. Adolf Eichmann foi julgado, Stanley Milgram procurou ondas de choque por todo o planeta e Philip Zimbardo fez carreira. No entanto, quando comecei a ler a pesquisar sobre as circunstâncias que envolveram a morte de Kitty, acabei enveredando pela trilha de uma história totalmente diferente. De novo, mais uma vez. Bibi Latané e John Darley eram dois jovens psicólogos na época. Os dois estudavam como espectadores estudavam como espectadores se comportam em situações de emergência e percebem algo estranho. Não muito depois do assassinato de Kitty, fizeram um experimento. Seus sujeitos eram inocentes universitários que foram instruídos a se reunir numa sala fechada e conversar sobre a vida na faculdade com alguns colegas por meio de um intercomunicador. Só que não havia outros estudantes. Os pesquisadores tocavam uma fita de áudio pré-gravada. Eu realmente estou precisando de ajuda, gemia uma voz. Então, se alguém me der uma ajuda, alguém pode me ajudar? Eu vou morrer. O que aconteceu a seguir? Quando um participante achava que só ele tinha ouvido os pedidos de socorro, logo saía pelo corredor. Todos, sem exceção, correram para intervir. Por sua vez, dos que foram levados a acreditar que outros 5 estudantes estavam nas salas ao lado, somente 62% fizeram alguma coisa. Voilà, o efeito espectador
ou difusão de responsabilidade. As descobertas de Latané e Darley estariam entre as mais importantes contribuições da psicologia social. Durante os 20 anos seguintes, mais de 1.000 artigos e livros foram publicados sobre os espectadores, como os espectadores se comportam em uma emergência. Os resultados também explicaram a inação daquelas 38 testemunhas de Kew Gardens. Kitty Genovese foi morta não apesar de ter acordado toda a vizinhança com seus gritos, mas justamente por isso. Isso foi exemplificado pelo que a moradora de um dos prédios disse depois a um repórter. Quando o marido ia chamar a polícia, ela o impediu. Eu disse que umas 30 pessoas já deveriam ter telefonado. Se tivesse acontecido em uma viela deserta, com apenas uma testemunha, Kitty talvez tivesse sobrevivido. Tudo isso só aumentou a fama do episódio. A história passou a fazer parte dos 10 melhores livros didáticos de psicologia e continua a ser citada por jornalistas e comentaristas até hoje. Tornou-se uma parábola moderna sobre o perigoso mito do anonimato na vida de uma cidade grande. Durante anos, aceitei que o efeito espectador era um aspecto inevitável da vida numa metrópole. Mas então aconteceu, na cidade em que trabalho, uma coisa que me levou a reavaliar minhas suposições. Dia 9 de fevereiro de 2016, às 3h45, Sunny estaciona seu Alfa Romeo branco na Storleykade, rua ao lado de um dos canais de Amsterdã. Sai do carro e anda até o banco de passageiros para pegar seu filho pequeno, quando de repente percebe que o carro continua em movimento. Sunny mal consegue retomar o volante e já é tarde demais para frear. O carro cai no canal e começa a afundar. A má notícia: dezenas de espectadores presenciaram a cena. Sem dúvida, um número maior de pessoas ouviu os gritos de Sunny. Assim como em Kew Gardens, outro agradável bairro de classe média alta, há apartamentos com vista para o local do acidente. Então acontece algo inesperado. Foi como um reflexo, declarou depois o Ruben Abrams, proprietário de uma agência imobiliária na esquina, que ele falou ao repórter de TV local. Carro na água! Isso não pode ser bom. Ele corre para pegar um martelo na caixa de ferramentas do escritório e, sem hesitar, pula na água gélida do canal. Tipo alto, atlético, com barba rala e grisalha, Ruben encontrou-se comigo num dia frio de janeiro para me mostrar onde tudo havia acontecido. Foi uma dessas coincidências bizarras, quando tudo conflui uma fração de segundo. Quando Ruben pula no canal, Henk Kent, outro espectador, já está nadando na direção do automóvel afundado. E Rainier Bosch, mais outro espectador, também está na água. No último instante, uma mulher deu um tijolo a Rainier, algo que momentos depois provaria ser crucial. Viet Simol, o espectador número 4, pega o martelo de emergência do próprio carro e é o último a mergulhar. Começamos a bater nas janelas, relembra Ruben. Rainier tenta quebrar uma das janelas laterais, mas não consegue. Enquanto isso, o carro afunda de bico. Rainier bate mais forte com o tijolo na janela traseira e finalmente o vidro se quebra. Depois disso, tudo acontece muito depressa. A mãe passou o filho para mim pelo vidro de trás, continua Ruben. Por um instante, a criança fica entalada, mas alguns segundos depois, Ruben e Rainier conseguem libertá-la. Rainier nada com a criança até a margem, com a mãe ainda dentro do carro. O carro está a poucos centímetros de afundar completamente. E no último momento, Ruben, Henk e Witze ajudam-na a sair. Menos de 2 segundos depois, o carro desaparece nas águas escuras do canal. A esta altura, uma multidão de espectadores se reuniu nas margens. As pessoas ajudam a tirar a mãe, a criança e os 4 homens da água e os enrolam em toalhas. Toda a operação de resgate durou menos de 2 minutos. Nesse tempo, os 4 homens que não se conheciam não trocaram uma palavra. Se qualquer um deles tivesse hesitado, mesmo que por uma fração de segundo, teria sido tarde demais. Se os 4 não tivessem pulado na água, o resgate poderia ter fracassado. Se aquela desconhecida não tivesse dado o tijolo a Rainier na última hora,
Ele não teria conseguido quebrar o vidro traseiro para resgatar a mãe e a criança. Em outras palavras, Sunny e o filho sobreviveram não apesar do número de espectadores, mas por causa deles. Bem, você poderia pensar, uma história comovente, mas provavelmente é uma exceção à regra. Ou talvez haja uma especificidade na cultura holandesa, nesse bairro de Amsterdã, ou mesmo nesses 4 homens. No entanto, apesar do efeito espectador ainda ser ensinado em muitos livros didáticos, uma meta-análise publicada em 2011 lançou uma nova luz sobre o que fazem os espectadores em situações de emergência. Meta-análise é uma pesquisa sobre pesquisas, o que implica uma análise de um grande grupo de outros estudos. Essa meta-análise revisou os 105 estudos mais importantes sobre o efeito espectador dos últimos 50 anos, inclusive aquele primeiro experimento de Latané e Darley, como os universitários numa sala. 2 conclusões surgiram. Primeira, o efeito espectador às vezes existe. Às vezes pensamos que não precisamos intervir numa emergência, porque faz mais sentido deixar outra pessoa cuidar disso. Às vezes temos medo de fazer a coisa errada e não intervimos por receio de sermos censurados. E às vezes simplesmente não sabemos que há alguma coisa errada, pois não vemos ninguém fazendo nada a respeito. E a segunda conclusão: se a emergência for uma vida em perigo, alguém se afogando ou sendo atacado, e se o espectador puderem se comunicar uns com os outros, se não estiverem em recintos separados, nesse caso haverá um efeito inverso. Espectadores adicionais resultam em mais ajuda, não em menos, escrevem os autores do artigo. E não só isso. Alguns meses depois de ter entrevistado Ruben sobre seu desempenho no resgate, marquei com Marie Lindegaard, psicóloga dinamarquesa, numa cafeteria de Amsterdã. Ainda molhada de chuva, ela se senta e abre o laptop, põe uma pilha de papéis na minha frente e começa a falar. Lindegaard foi pioneira em questionar por que nós elaboramos todos esses experimentos enrolados, questionários e entrevistas. Por que simplesmente não assistimos às gravações de situações reais? Afinal de contas, as cidades modernas são repletas de câmeras. Grande ideia, respondeu o colega de Marie. Mas você nunca vai conseguir ver essas imagens, ao que ela replicou. Veremos. Atualmente, Marie tem um banco de dados com mais de 1000 vídeos de Copenhague, da cidade do Cabo, de Londres e de Amsterdã. São brigas, estupros e tentativas de homicídio. E suas descobertas deram início a uma pequena revolução nas ciências sociais. Ela empurra o laptop em minha direção. Bem, veja. Amanhã vamos submeter esse artigo a um prestigiado periódico de psicologia. Li o título. Quase tudo o que você acha que sabe, o efeito espectador está errado. Lindegaard rola a tela e aponta para uma tabela. Olha, em 90% dos casos, as pessoas ajudam umas às outras. 90%. Não é nenhum mistério que Ruben, Reinier, Henk e Virse tenham mergulhado nas águas geladas de um canal de Amsterdã naquela tarde de fevereiro. Foi uma resposta natural. A pergunta é, o que aconteceu no dia 13 de março de 64, na noite em que Kitty Genovese foi assassinada? Quanto dessa conhecida história é verdade? Bem, uma das primeiras pessoas a questionar a apatia das testemunhas foi um morador recém-chegado a Kew Gardens, Joseph DeMay. O historiador amador mudou-se para lá 10 anos depois da morte de Kitty e ficou intrigado pelo assassinato que conferiu a má fama ao bairro. DeMay resolveu pesquisar por conta própria. Começou consultando os arquivos, onde encontrou fotografias esmaecidas, jornais antigos e relatórios da polícia. Ao juntar tudo, delineou uma imagem do que realmente havia acontecido. Vamos começar de novo. Vamos rever os acontecimentos de 13 de março de 64.
desta vez a partir da minuciosa investigação feita por DeMay e outros que depois seguiram seus passos. São 3h19 da manhã, quando um grito horripilante rompe o silêncio da Austin Street. Faz frio e a maioria dos moradores está com as janelas fechadas. A rua é mal iluminada. A maioria dos que olham para fora não vê nada normal. Alguns divisam a silhueta de uma mulher cambaleando na rua e supõem que esteja bêbada. Não seria incomum, uma vez que há um bar na mesma rua. Ainda assim, pelo menos 2 moradores pegam o telefone e chamam a polícia. Um deles é o pai de Michael Hoffman, que depois entraria para a corporação, e outro é Hattie Grunt, que mora num apartamento próximo. Eles disseram que já haviam sido avisados. Ela repete, anos depois. Mas a polícia não chega. Por que eles não saíram correndo da delegacia com as sirenes ligadas? Bem, baseada naquelas primeiras ligações, a atendente deve ter imaginado se tratar de uma briga de marido e mulher. Agora, já aposentado na polícia, Hoffman acredita que foi essa a razão da polícia ter aparecido tão tarde à cena. Tenha em mente que era uma época em que as pessoas não davam muita atenção a um marido que batia na mulher. O estupro marital, aliás, nem sequer era considerado crime. E quanto às 38 testemunhas? Bem, esse número notável, que acabou inspirando música e peças teatrais, superproduções cinematográficas e best-sellers, vem de uma lista de todas as pessoas interrogadas sobre o caso por detetives da polícia. E a grande maioria não era de testemunhas oculares. No máximo tinham ouvido um barulho, algumas pessoas nem chegaram a acordar. Houve 2 claras exceções. Uma foi Joseph Fink, que morava num dos prédios próximos, um homem esquisito e solitário, conhecido por odiar judeus. Os garotos do bairro o chamavam de Adolf Hitler, e ele estava totalmente acordado quando tudo aconteceu. Foi o primeiro a ver o ataque a Kitty, e ele não fez nada. A outra pessoa que abandonou Kitty à própria sorte foi Carl Ross, que era amigo dela e de Mary Ann. Ross testemunhou pessoalmente o segundo ataque na escada. Na verdade, foram só 2 ataques, não 3. Mas ele entrou em pânico e se afastou. Ross foi também quem disse à polícia que não quis se envolver. No entanto, o que ele quis dizer era que ele não queria publicidade. Naquela noite, ele estava bêbado e teve medo de que descobrissem que era gay. Homossexualidade era ilegal na época, e Ross ficou apavorado com a polícia e com jornais como The New York Times, que o estigmatizavam sua orientação sexual como uma doença perigosa. Em 1964, homens gays ainda eram rotineiramente brutalizados pela polícia, e o jornal costumava retratar a homossexualidade como uma praga. Abby Rosenthal, editor do Tornou a Kitty Famosa, era um notório homofóbico. Não muito antes do assassinato de Kitty, ele tinha publicado outro artigo dizendo: aumento da homossexualidade ostensiva provoca grande preocupação na cidade. Claro que nada disso serve como desculpa para a negligência de Carl Ross. Mesmo bêbado e assustado, ele deveria ter feito mais para ajudar suas amigas. No entanto, preferiu ligar para outro amigo, que imediatamente exigiu que ele chamasse a polícia. Ross, porém, não se atreveu a ligar do próprio apartamento. Foi até a casa da vizinha, que acordou a mulher que mora ao lado. Esta era Sofia Farrar. Quando soube que Kitty estava sangrando na escada, Sofia não hesitou um segundo. Saiu correndo, deixando o marido ainda vestindo a calça e pedindo que ela esperasse. Sofia talvez estivesse correndo direto para os braços do assassino e nem isso a deteve. Corri para ajudar, pareceu natural fazer. Quando ela abriu a porta para a escadaria onde Kitty estava caída, o assassino já tinha fugido. Sofia abraçou a amiga e Kitty relaxou por um momento, recostando-se nela. Foi aí então que Catherine Susan Genovese realmente morreu, envolvida pelo abraço da vizinha. Teria feito grande diferença para minha família saber que Kitty morreu nos braços de uma amiga, disse Bill, irmão de Kitty, quando soube disso anos depois. Por que Sofia foi esquecida? Por que ela não foi mencionada nos registros da ocorrência?
A verdade é bem desalentadora. Segundo o filho dela, minha mãe falou com uma mulher de um jornal na ocasião, mas quando o artigo foi publicado no dia seguinte, dizia que Sofia não queria se envolver. Sofia ficou furiosa quando leu a matéria e jurou nunca mais falar com jornalistas. E ela não foi a única. Dezenas de moradores de Kew Gardens se queixaram de suas palavras terem sido distorcidas pela imprensa. E muitos acabaram se mudando do bairro. Enquanto isso, jornalistas continuavam chegando. Em 11 de março de 1965, 2 dias antes da morte de Kitty completar um ano, um repórter achou uma boa ideia ir a Kew Gardens e gritar socorro no meio da noite. Fotógrafos ficaram a postos com suas câmeras, prontos para captar as reações. A situação toda parece insana, no mesmo ano em que o ativismo começa a fervilhar em Nova York, que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que milhões de norte-americanos se manifestaram pelas ruas e que o bairro do Queens contava com mais de 200 organizações comunitárias, a imprensa desenvolveu uma obsessão com o que foi alardeado como uma epidemia da indiferença. Danny Mina, radialista, se mostrou cético com a história de desinteresse dos espectadores. Quando verificou os fatos, descobriu que a maioria das testemunhas oculares pensou ter visto uma mulher bêbada. Quando Mina perguntou ao repórter do jornal The New York Times por que ele não tinha inserido aquela informação no artigo, sua resposta foi: teria prejudicado a matéria. E por que Mina não divulgou essa informação? Autopreservação? Bem, naquela época, nenhum jornalista pensaria assim. Pensaria em sozinho contradizer o jornal mais poderoso do mundo, a não ser que quisesse perder o emprego. Alguns anos depois, quando outro repórter fez uma observação crítica, recebeu um telefonema furioso do Abe Rosenthal. Você não percebe que essa história se tornou emblemática da situação dos Estados Unidos? Gritou o editor do outro lado da linha. É tema de cursos de sociologia, de livros e de artigos. Como você quer mudar tudo isso agora? Bem, é chocante como o episódio não se sustenta. Naquela noite fatídica, não foram os nova-iorquinos normais que erraram, e sim as autoridades. Kitty não morreu sozinha, mas nos braços de uma amiga. E considerando tudo, a presença de espectadores tem o efeito oposto ao que a ciência vem há muito insistindo. Nós não estamos sozinhos numa cidade grande, no metrô ou nas ruas movimentadas. Nós temos uns aos outros. E a história de Kitty também não termina aqui. Houve uma reviravolta final. 5 dias depois da morte de Kitty, Raul Cleeley, morador do Queens, notou um estranho em sua rua. O homem estava saindo da casa de um vizinho, carregando um aparelho de televisão em plena luz do dia. Quando Raul foi falar com ele, ouviu que trabalhava para a empresa de mudanças. Raul, porém, desconfiou e telefonou para o vizinho, Jack Brown. Os Bannister estão de mudança? Perguntou. Não, de jeito nenhum, respondeu Brown. Nenhum dos dois hesitou. Enquanto Jack sabotava o veículo do homem, Raul chamou a polícia, que chegou e prendeu o assaltante no momento em que ele reapareceu. Poucas horas depois, o homem confessou não só o arrombamento, mas também o assassinato de uma jovem em Kew Gardens. Isso mesmo. O assassino de Kitty foi preso graças à intervenção de 2 espectadores, e nenhum jornal publicou a notícia. Essa é a verdadeira história de Kitty Genovese. Uma história que deveria ser leitura obrigatória, não apenas de estudantes de psicologia, mas também de aspirantes a jornalistas, pois conta 3 coisas. A primeira é quão infundada é nossa visão da natureza humana. A segunda é a habilidade com que jornalistas mexem os pauzinhos para vender reportagens sensacionalistas. E por último, mas não menos importante, como é justamente em casos de emergência que podemos contar uns com os outros. Enquanto olhamos para o canal de Amsterdã, eu pergunto a Ruben Abrams se ele se sente um herói. Ele fala não, responde, dando de ombros. Na vida, a gente tem que se ajudar. Bem, é assim que termina a história da Kitty. Estamos na página 195. O seguinte, a continuação vai para a parte 3, que diz: por que pessoas boas se tornam mais? E a frase inicial diz:
Tenho me esforçado para não rir das atitudes humanas, para não chorar por elas e para não as odiar, e sim as entender. Baruch Spinoza.